Bom dia, meu nome é Ana Laura, eu sou fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, e o tema da nossa aula de hoje é o teste da linguinha. Nós vamos descobrir o que é o teste, para que ele serve, como que ele é feito, o que tem que fazer quando o resultado dá positivo. Tudo isso nós vamos descobrir nessa aula de hoje. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso específico que você esteja atendendo, pode mandar a sua mensagem lá, que a gente tira a sua dúvida e estamos à sua disposição. O que é esse teste da linguinha? Muitas pessoas conhecem, principalmente as recém-mamães, e muita gente também não conhece, não sabe nem que existe o teste. Então, ele é um exame, ele é um protocolo validado para diagnosticar e indicar o tratamento adequado para as limitações dos movimentos da língua devido à língua presa. Então, aquela língua que não está movimentando bem, não consegue fazer a função dela, a gente verifica se esse freio da língua ele está prejudicando alguma coisa ou não. E como que a gente vê, como que a gente sabe quais são as funções, né, que essa língua desempenha? As funções mais acometidas são a sucção, por isso que muitas vezes a gente já diagnostica esse problema na hora da amamentação, porque pode dar um problema na amamentação. A deglutição, na hora de engolir, pode ter problema também, a gente vai descobrir o porquê. A mastigação e a fala. Então, nós temos uma lei, que é a 13.002 de 2014, então, desde 2014, o teste da linguinha ele é obrigatório em rede nacional, tá? Você que está prestes a ter o seu filho ou conhece alguém que vai ter um filho agora, é obrigatório que a maternidade ofereça para você o serviço do teste da linguinha. Em hospitais públicos, esse serviço vai ser gratuito. Em hospitais particulares, pode estar incluído no plano de parto ou não. Se não tiver incluído, solicite esse serviço para você. Por quê? Principalmente na amamentação, que é a primeira função da nossa língua, a amamentação pode ser muito prejudicada. Muitas vezes a mãe tem um insucesso na sua amamentação e outros profissionais que são capacitados para isso, para auxiliar em amamentação, muitas vezes não conseguem descobrir que é o freio da língua, que é uma disfunção oral, que está ali prejudicando essa função. Então, solicitem que um fonoaudiólogo habilitado para essa função avalie esse freno lingual. Pela lei, 3 profissionais podem fazer a avaliação desse freno lingual, podem aplicar o protocolo, tá? Nós temos 3 protocolos vigentes. Um não é tão utilizado aqui no Brasil, os outros 2 são mais, nós vamos ver. Porém, médicos e dentistas também são autorizados a avaliarem esse freno lingual. Porém, a aplicação do protocolo é uma aplicação mais anatômica. Então, geralmente, o médico e o dentista, eles vão avaliar a anatomia desse freno lingual. Onde está a inserção? Onde está a origem? Esse freno, ele é delgado? Ele é grosso? Toda essa função, toda essa análise anatômica, o médico e o dentista, eles são autorizados a fazer. Porém, a avaliação funcional da língua, como que está essa sucção, quais os movimentos que essa língua está fazendo, como que está a pressão dessa língua, como que está o canolamento, como que está a mastigação, como que está a deglutição, como que está a fala. Nem sempre é oportuno para a família realizar esse teste no nascimento. Às vezes demora-se um pouco, porque consegui fazer uma adaptação durante a amamentação e nunca desconfiou de uma língua presa. Aí chega na hora de desenvolver a fala, a mastigação, aí essa língua vai apresentar um problema. Aí a gente avalia crianças maiores ou até mesmo adultos. Essa função, a avaliação da função, ela é restrita ao fonoaudiólogo. Então, quem pode aplicar o teste?
fonoaudiólogo, médico e dentista, pela lei federal, tá? A avaliação da função, sucção, deglutição, mastigação e fala, essa avaliação é somente do fonoaudiólogo. Então, a avaliação de um frenolingual, ela precisa ser multidisciplinar. Às vezes, o dentista, numa consulta de rotina, vai acabar percebendo alguma alteração ali na boca daquela criança, na boca daquela pessoa. Olha, vou encaminhar para um fonoaudiólogo para ele ver como é que está essa função. Se esse freio que eu identifiquei aqui, se esse frênulo que eu identifiquei, ele realmente está impactando a sua função de mastigação, sua função de fala, ele vai avaliar isso para mim. O paciente vem para a fonoaudiologia, a gente faz a avaliação dessas funções e devolve para o dentista. Precisa fazer um procedimento cirúrgico? Não precisa fazer um procedimento cirúrgico, tá? E como que funcionam essas funções da língua? Como elas funcionam? A gente viu ali, né? Mastigação, sucção, mastigação, deglutição, fala. Como que essa língua geralmente trabalha? Por incrível que pareça, a língua ela também atua junto com o olfato. O olfato ele precede um pouco o paladar, mas a gente precisa da língua para que a gente consiga sentir o cheiro. Se a gente tem uma língua íntegra, com os botões gustativos bem certinhos, na posição correta, deixando espaço livre para minha respiração acontecer, eu vou favorecer o meu olfato. Respiradores orais têm um déficit muito grande nesse olfato e é justamente pela posição da língua, pela postura da língua. Então, a gente tem que ficar bastante atento com esse tipo de perfil de paciente. A alimentação, que é um dos grandes mestres, né, das funções, uma das grandes funções que a língua desempenha. Então, o que essa língua vai ajudar na hora de alimentar? Vai ajudar na captura. Então, a gente tem que abrir a boca, fazer a apreensão do alimento, seja por meio de um utensílio, né, um garfo, uma colher, seja mordendo o alimento em si. E a língua ajuda a colocar esse alimento dentro da boca. Então, ele ajuda nessa captura do bolo alimentar. Ajuda também no controle desse bolo. Quem faz a movimentação para a minha mastigação ser bilateral, alternada, quem faz esse jogo de mandar o alimento de um lado para o outro é a língua. Se eu não tenho uma língua solta, se eu não consigo fazer uma movimentação correta com a minha língua, aí eu vou ter uma mastigação unilateral crônica, ou principalmente unilateral com preferência. O que isso implica? É como se a gente fosse para a academia e malhasse só um lado do corpo. Eu explico isso muito para os pacientes que estão com uma mastigação alterada, que a mastigação alterada é exatamente a mesma coisa de eu ir para a academia e malhar só um lado do rosto. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação muscular, o músculo do lado que mastiga, o músculo ele está mais desenvolvido, ele está mais rígido, o rosto tem uma assimetria, tudo isso por conta de uma mastigação alterada. E quem ajuda nesse controle é a língua. Além desse controle do bolo alimentar, tem também o controle de manter o alimento na linha oclusal. Na linha oclusal é o alimento não escapar para as bochechas. Fica na linha de oclusão do dente, onde um dente encaixa com o outro. Então, esse paciente, ele pode ter uma estase de alimento depois da mastigação, depois que ele engole, porque a língua não está ajudando a conter esse alimento dentro da boca dele. Também tem função de gustação, né? Nós temos as papilas gustativas, que estão aqui para a gente identificar se o alimento é doce, salgado, azedo, amargo, se ele está no prazo de validade ou se ele está estragado. Tudo isso a nossa língua também faz. E na deglutição, para a gente engolir, a gente precisa sim da nossa língua. Por quê? Quando a gente vai engolir, quem joga o alimento para a garganta é a língua. Então, o que eu preciso fazer? A ponta da minha língua, ela bate no meu céu da boca, o corpo da língua pressiona esse alimento e esse alimento escapa lá para trás. A língua vai fazendo um movimento de
onda. Eu preciso ter uma força, uma pressão de língua muito grande e movimentação para conseguir deglutir dessa forma. Se a ponta da minha língua está presa ou se o corpo da minha língua está preso, eu não vou conseguir ter pressão e eu não vou conseguir fazer a movimentação adequada. Então, a minha deglutição também estará alterada. Função de limpeza. Se eu estou comendo um chocolate igual a menina aqui da foto e vai ficar alimento sujo ao redor da minha boca ou até mesmo dentro da minha boca, a língua tem essa função de limpeza. Eu preciso movimentar ou por dentro para tirar esse alimento de onde ele está. Então, mais uma vez, se a minha língua não movimenta, eu não vou conseguir fazer esse movimento de limpeza. Nós temos também a fala, comunicação. Às vezes, o bebê ele consegue fazer uma compensação que ele não vai demonstrar uma grande alteração na amamentação. Ah, não, tá ganhando peso, ele consegue ganhar peso, então tá tudo bem, não precisa cortar essa língua. Não é assim que funciona. Existem adaptações. A gente da fonoaudiologia vai ver que a adaptação é essa. Tá usando a musculatura da boca de compensação? Tá usando o queixo como compensação? Usando bochecha principalmente? Não, mas tá ganhando peso, então tá tudo normal, a amamentação tá boa, tá ok. Na hora que chega a aquisição da fala, aí não tem para onde fugir muito. Então, são pacientes que vão ter alteração, principalmente, não só, mas principalmente, no som do R. É aquele paciente difícil de você instalar o R vibrante, o R do arara, né? Ou TEP R brando, não sei em qual região você tá, como você chama esse R. Então, esse é aquele R que você tenta mais de 6 meses instalar esse som. E nem instalar você consegue. Porque às vezes você consegue até instalar o som do paciente, mas ele não automatiza. Aí é diferente. Esse paciente, muitas vezes, nem instalar o som a gente consegue. Fica lá trabalhando e não dá resultado. Ele vai fazer um chiado na hora de fazer o som do S, na hora de fazer o som do Z. Então, ao invés dele falar sapato, ele vai fazer um chapato. Geladeira. Por quê? Ele vai compensar que a ponta de língua dele não tá movimentando, então a força que ele faria com essa ponta de língua, ele vai jogar para a lateral. Aí a gente começa a escutar uma distorção. Nossa, Ana, então aquele paciente que fala assim na língua presa? Geralmente não. Pode ser que um paciente com língua presa fale dessa forma? Pode ser porque a língua não tem força. Então, a hipotonia de língua vai causar uma protrusão, que é o CC anterior que a gente chama. Mas língua presa não é assim. Isso não é língua presa. Isso é língua solta. Língua presa é a língua que vai fazer este som assim. Ou então, presa. Esse R ele vai ser feito mais para trás. Às vezes até consegue fazer uma vibraçãozinha, mas não faz aqui na frente. Ele faz lá atrás. Ele vai fazer essa compensação. E também nós temos atividades sexuais. O beijo, ele precisa da língua. Né? Então, a gente precisa de uma movimentação e existem pacientes que até mesmo na fala conseguem fazer compensações. Diminui um pouco o espaço da boca, tem uma articulação um pouquinho mais travada, mas ele consegue falar assim. Mas na hora de beijar, por exemplo, ele não consegue fazer um movimento. Então, existem adolescentes, até mesmo pessoas casadas que falam, nossa, eu não consigo beijar o meu esposo, eu não consigo beijar a minha esposa, eu não consigo beijar igual todos os meus amigos já beijaram, eu ainda não beijei porque eu tenho língua presa. Eu não consigo. Então, todas essas funções são impactadas, né? Todas essas funções da língua são impactadas se ela não se movimenta corretamente. E isso pode causar uma série de consequências. Pode causar desnutrição no bebê, pode dificultar o ganho de peso, pode dificultar a comunicação, pode fazer essa pessoa ficar mais reclusa no ambiente dela, pode ter uma série de consequências para esse paciente.
Agora vamos lá. O que é a anquiloglossia? Acabou ficando a foto pela metade aqui. Acho que foi a configuração que ficou quando eu salvei em PDF. Mas aqui, ó, dá para ver esse freiozinho da língua. É exatamente o que eu preciso ver. Esse é o freiozinho da língua que a gente chama de frênulo lingual. Ele que vai causar a anquiloglossia, que é justamente a língua presa. Então, a língua presa, ela é uma condição congênita. Não tem como a gente adquirir a língua presa na nossa fase adulta. Quem tem língua presa já nasce com a língua presa. Aqui é um exemplo bem basiquinho, mas que dá pra gente ver bem como essa língua presa. A gente vê, ó, forma até um V aqui, quase forma um coração. Então, é uma condição genética congênita e é uma falha embriológica durante a separação da língua e o assoalho bucal. Essa partezinha aqui de baixo, a gente chama de assoalho bucal. É também uma parte da língua, só que a língua, ela levanta. Quando tem uma falha nessa separação, aí vai acontecer desse frênulo lingual estar alterado. Aí a gente chama de anquiloglossia. E o que a gente considera como língua? A língua, ela vem da base, aqui atrás, até na parte de trás do sulco terminal. Esse é o sulco terminal, daqui, da base, dessa pontinha aqui, até aqui, é a base da língua, é a parte de trás da língua. Ela dá um impulsozinho na hora da gente engolir. O corpo da língua é do sulco até o frênulo. O frênulo, ele tá ali embaixo, não tá? A lâmina da língua é do frênulo até o ápice. E além dos movimentos dessa língua, a língua também tem sensibilidade. Então, a língua ela nos ajuda a entender noções de sensação. Sensação do tato, a língua tem um tato também. A língua nos ajuda a diferenciar temperatura, se o alimento está quente, se ele está frio, se ele está morno. Propriocepção, uma autopercepção da língua. Onde essa língua está, onde ela fica inserida, qual é a posição de língua no repouso. Dor, se a gente queima a língua, dói. Se a gente morde a língua sem querer, dói também. Se a gente levar uma agulhada na língua, dói também. E também temos a questão do sabor. Toda essa sensibilidade, a língua não é só movimentação, toda essa sensibilidade também contribui para que a movimentação da língua seja desperta. Então, fugindo um pouquinho de bebês e crianças, um paciente adulto que teve, por exemplo, um AVC, que teve um traumatismo crânioencefálico que pega algum nervo que vai alterar essa sensibilidade, são pessoas que vão ter dificuldade na hora de se alimentar, eles vão ter uma dificuldade na hora de engolir. Além dos movimentos, a sensibilidade ela é muito importante em como a gente vai engolir. Porque eu preciso dessa sensação para perceber o meu alimento dentro da boca. Seja ele um alimento líquido, sólido, pastoso, independente da consistência, eu preciso de sensibilidade para que esse alimento seja percebido. Eu preciso de sensibilidade para eu entender se a minha língua está machucada ou não, se eu tenho alguma coisa para fazer com essa língua, se ela precisa se recuperar, se ela precisa fazer um outro tipo de movimento. A sensibilidade comanda muito a língua também. Então, movimento e sensação estão muito juntos. Não se pode desassociar. Às vezes, uma disfunção oral que o paciente apresenta também pode estar relacionado a essa alteração da sensibilidade. A disfunção oral pode prejudicar a sensibilidade e a sensibilidade prejudicada piora uma disfunção oral. E como é que se resolve isso, Ana? Fazendo terapia. A gente descobre por que essa sensibilidade está alterada.
é uma hipersensibilidade, qualquer coisa que eu faço com esse paciente, a boca dele já grita logo, nossa, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo, que eu mal consigo encostar, o paciente já me dá uma reação? Ou é uma hipossensibilidade? Eu preciso melhorar a percepção desse estímulo, eu preciso jogar muito estímulo ali para que esse paciente perceba, independente da idade, tá? Eu preciso de movimento e sensação. E aí vamos começar a falar sobre a amamentação. Em condições ideais, o que precisa acontecer para que essa amamentação seja sucesso? Né? Eu preciso de um vedamento labial ao redor do mamilo. A minha boca, ela precisa ter força. Lábios podem ser hipotônicos também. Um bebê que tem a língua presa, em geral, eles ficam com a boquinha solta, os lábios entreabertos. Por quê? A postura ideal de língua no bebê é língua na papila. A língua tem que ficar lá em cima. Se a minha língua é presa, eu vou conseguir colocá-la lá em cima? Não vou. Então a minha língua vai ficar quietinha no assoalho da boca. Eu não tenho essa própria percepção de colocar a minha língua e deixar a minha língua lá na papila, lá em cima. Eu preciso ver ritmo de sucção. Às vezes o bebê até consegue sugar, consegue, mas aí a gente precisa avaliar como que está esse ritmo. Ele tem um ritmo que está mais ou menos adequado? Ele tem uma média de sucção ali pelo tempo que tá ok? No primeiro tempo ele faz 10 sucções, depois ele faz 7, aí ele vai para 12, depois ele vai ali no 9, tá mais ou menos ok. Mas agora, se esse bebê começou a sugar, aí primeiro ele consegue fazer 15 sucções. Aí depois ele cai lá para 5, 6. Aí ele cansa. Aí depois ele volta e tenta de novo, conseguiu fazer 10. Mas aí depois ele cai de novo para 2, 3 sucções. E aí ele fica nessa variação. Ele vai com muita força, mas ele vai perdendo a força. Ele mantém uma quantidade, depois ele diminui essa quantidade. Ele fica nessa flutuação. Ele não tem um ritmo de sucção. Isso também é um sinal de alerta. Eu tenho que ter reflexo de busca e sucção. Colocar, estimular esse bebê e ele procurar o meu dedo ou o mamilo. Fazer essa estimulação com o mamilo também tem que ter esse reflexo de busca. Eu tenho que ter movimentos adequados de língua e mandíbula. Então, a minha mandíbula ela vem para baixo, a minha língua coloca o bico do peito da mãe aqui, a língua suga, a língua vai fazer um canolamento. Então, as bordinhas dessa língua vão um pouco para cima para fazer uma cânula mesmo para receber esse mamilo. Esse canolamento faz a pressão que vai tirar o leite do peito da mãe. Se a gente apertar o peito da mãe, o leite vai sair? Vai. No começo, é interessante fazer isso para o bebê ter a percepção do leite, que se ele vai sugar, ele vai sair esse leite. É interessante. Mas é a pressão da língua do bebê que vai fazer com que esse leite saia do peito da mãe. Então, muitas vezes, o peito da mãe não está produzindo leite porque a criança não consegue sugar direito. Não é a mãe que não está produzindo, é o bebê que não suga. Eu preciso dessa sucção para estimular a produção do leite e eu preciso esvaziar a mama para que ela seja estimulada a produzir mais leite também. Então, a minha língua, ela vai fazer esse movimento de canolamento e pressão. Ela vem, um movimento parecido com a deglutição. Ela vem, suga e vai. Vem, suga e vai. A mandíbula, ela abaixa, vem para frente e volta. Abaixa, vem para frente e volta. Para que o neném consiga fazer essa sucção. Percebem que a língua precisa fazer muito movimento? E depois que a minha língua sugou, tirou o leite do peito da mãe. Eu suguei. Eu vou prender a respiração e aí eu vou engolir.
Então, eu puxo, engulo. Puxo, prendo a respiração e engulo. Puxo, prendo a respiração e engulo. O bebê que não vai ter a língua solta, ele vai ter uma dificuldade dessa coordenação. Ele vai respirar na hora errada, é a hora que o bebê engasga. Ele não vai conseguir deglutir esse leite vai voltar. Ele não vai conseguir respirar, ele não vai conseguir sugar. Tudo isso vai estar descoordenado, porque a língua não está funcionando. E eu falo muito sobre essa questão da amamentação com muita propriedade de causa, porque eu fui um bebê que não foi amamentado. A minha língua era presa, mas na época nem se existia muitos estudos sobre essa área. E durante muitos anos a minha mãe também teve muita dificuldade de aceitar que ela não conseguia amamentar. Minha mãe sofreu muito com isso. Porém, depois que eu estava na faculdade, já na pós-graduação, na especialização, que eu fui descobrir que eu tinha língua presa. Então, não foi um bebê amamentado. Eu tinha muita dificuldade. Eu suava horrores, eu me esforçava muito, porque eu tentava fazer tanta força, mas eu não conseguia. A minha língua não estava ali conseguindo fazer a pressão necessária. Eu não tinha coordenação, a minha língua não fazia o movimento. Eu machucava o peito da minha mãe. Tudo isso acontece. Então, a amamentação, a gente precisa ter bem consciente que a amamentação, ela pode ser desconfortável no início, porque é uma sensação diferente, mas dor não pode existir, tá? Se alguém te fala, não, é assim mesmo, vai doer mesmo, é novo para você, quanto tempo você acostuma? Tá errado. Não se pode sentir dor para amamentar. Desconforto pode acontecer, porque o mamilo é uma região muito sensível e é uma demanda muito grande do bebê sugar ali o tempo inteiro. Porém, não se pode sentir dor. Dor tá errado. Começou a dar infecção? Tá errado. Ana, mas meu filho foi diagnosticado com língua presa e eu consigo amamentar. Ele está fazendo uma adaptação. Isso pode acontecer. Mas isso significa que não precisa cortar a língua? Precisa. É uma função que está adaptada. Na hora que chegar a introdução alimentar, vai ter dificuldade nessa introdução, porque o bebê ele não vai aceitar muitos alimentos, ele vai ter dificuldade com textura, ele não vai querer mastigar quando começar a ter os dentes. A mastigação vai ser aquela criança que demora anos-luz para mastigar. Porque lembra que quem faz o movimento de lateralização do alimento é a língua. Mas ele amamentou super bem, agora ele tá com frescura para comer. Ele não aceita nada, não quer comer nada, porque é difícil. Então, mesmo que a amamentação tenha conseguido fazer uma adaptação, foi diagnosticado com língua presa, faça o procedimento e faça o acompanhamento fonoaudiológico, tá? Então, aqui a gente vê uma foto bem bacana, bem legal. Então, a boca aberta, que é a famosa boca de peixinho para esse bebê. O nariz, pelo amor de Deus, o bebê precisa respirar. Lembra que a gente tem que ter coordenação, sucção, respiração e deglutição? Se eu prendo o nariz do meu bebê aqui, ele não vai conseguir respirar, ele não vai conseguir ter coordenação e conseguir mamar, tá? Então, o nariz do bebê tem que ficar bem desencostado, ele respira livremente pelo nariz. A bochecha vai encher de leite. Perceba que a bochecha enche de leite. Não é a bochecha que faz o movimento de sugar, porque muitas vezes ele consegue sugar porque ele está conseguindo fazer a adaptação com a bochecha. Então, ao invés de ele sugar com a língua, ele está sugando com a bochecha. Esse movimento não pode acontecer, tá? Compensou com a bochecha, investiga a disfunção oral, investiga a língua presa, tá? Mesmo que o bebê esteja ganhando peso. Existem alguns profissionais que não são da fonoaudiologia, eles acabam não, se tá ganhando peso, não precisa fazer cirurgia da língua. Não é somente a função da amamentação que é prejudicada, tá? Eu sempre friso isso. Não é só a função de amamentação que é prejudicada. Futuramente vai ter
alteração também. Lábios virados para fora. O bebê não pode ficar com a boquinha para dentro. Barriga e tronco do bebê voltados para a mãe. Isso numa posição tradicional, né? Pode ser que o bebê seja amamentado invertido, na posição de cavaleiro, existem outras posições também. Queixo encostando no seio para dar uma maior estabilização para esse queixo, tá? O queixo, ele vai estar estabilizado. Então, um teste terapêutico que a gente pode fazer, eu tô na dúvida se esse frênulo, ele é preso ou não, se ele tá alterado ou não. A gente pode ajudar a fazer a estabilização do queixo do bebê para que ele consiga ter pressão. Se eu faço a manutenção aqui, o bebê consegue sugar, quando eu tiro, ele para de sugar, é um teste terapêutico positivo para a língua presa também, tá? E grande parte da auréola na boca do bebê não é apenas o mamilo que entra, tá bom? Boa parte da auréola da mãe tem que estar dentro da boca do bebê, ok? Nossa, Ana, mas e como que eu faço se meu mamilo é invertido? Como que eu faço se meu mamilo é grande demais? Aí a gente já vai fazer as adaptações e isso, tanto um fonoaudiólogo quanto um consultor de amamentação podem te ajudar. Por que essa respiração precisa ser nasal? Se o bebê tá com a língua presa, ele vai ficar com a boquinha aberta. Ó, o neném, a gente vai ver as fotos no protocolo, mas o bebê, a tendência dele, a criança também, é que essa boca seja entreaberta. Então o ar não vai entrar tanto pelo nariz, vai entrar pela boca. Se o ar entra pela boca, eu vou perder todo o meu guia de desenvolvimento craniofacial. A língua também é um guia de desenvolvimento craniofacial. Por quê? A postura de língua não é encaixar no céu da boca, ponta de língua atrás da papila, ponta de língua atrás, dentes grandes da frente, na papila, língua na papila, a gente fala muito essa frase. No adulto ela fica um pouquinho mais para trás, mas no bebê ela fica bem na papila mesmo. Se eu não tenho minha língua aqui para dar formato no meu céu da boca, se a minha língua tá para cá, meu céu da boca, ó, ele vai, eu tô aqui, a minha língua tá aqui, então vai manter o meu céu da boca aqui na posição que ele precisa. Se a minha língua fica para baixo, meu céu da boca, ó, atrésico, que é essa foto aqui. Então, ao invés do céu da boca ter um formato bonitinho aqui, ele vai ficar bem estreitinho. Postura de língua vai estar errado, postura de lábios também está errado. Até mesmo a postura corporal de um respirador oral é completamente diferente, tá? Então, a gente tem sinais do rosto caído, os olhos caídos, olheiras profundas, lábio, bochecha mais fundinha também, uma cara de cansaço constante, por mais que essa pessoa tenha dormido muito bem. Os dentes, eles podem ficar muito apinhados, principalmente pelo palato ser estreito, é a hora do dentista entrar com expansor de palato. Então, uma coisa que a gente pode evitar é essas malformações craniofaciais de ordem, né, da língua. Às vezes a pessoa nasce com uma malformação congênita, mas a gente pode evitar que esse palato se estreite e que essa pessoa tenha uma má qualidade de vida. E aí nós entramos finalmente com os protocolos. Quais são os protocolos existentes para avaliar o frênulo lingual? Bom, nós temos os protocolos Bristol, Martinelli e Marquesan. Esse daqui é o protocolo de Bristol. Ele é um protocolo inglês. Algumas enfermeiras na Inglaterra usam esse protocolo. Lembrando que, por que a enfermagem faz essa avaliação em geral fora do Brasil? Fora do Brasil, cada país tem o seu fonoaudiólogo. Cada país tem uma fonoaudiologia diferente. Então, aqui no Brasil, a gente é um dos mais abrangentes. A gente faz muita coisa, a gente estuda muita coisa. Se a gente for para os Estados Unidos, por exemplo, vai ter o profissional para trabalhar com a audição, o profissional para trabalhar com a fala, o profissional para trabalhar com a voz, o profissional para trabalhar com a deglutição. Se a gente for para a França, é completamente diferente. Se a gente for para Portugal, completamente diferente. Então, cada país tem um profissional diferente, tá?
fonoaudiologia ela não é padronizada no mundo inteiro, cada país tem o seu. Esse protocolo, ele não é muito utilizado aqui no Brasil. Acredito que pouquíssimos hospitais ou instituições utilizam esse protocolo, tá? Portanto, a gente nem aborda muito ele. A gente sabe que ele existe e ele é um guia, né, para quem conhece, mas ele não é tão utilizado assim. Um dos mais famosos, né, foi o primeiro protocolo realmente validado sobre o teste da linguinha, é o protocolo da Martinelli, tá? Ela foi uma das pioneiras a estudar esse assunto, a Marquesan também. Então, o protocolo da Martinelli, ele é utilizado para bebês até 1 ano de idade. Alguns falam 6 meses, outros falam 1 ano. Geralmente, utiliza-se esse protocolo até 1 ano de idade. Então, ele tem a parte da anamnese que a gente vai fazer com a família. E aí a gente vai fazer uma avaliação física. Lembra que eu falei que protocolo, dentista e médico podem aplicar esse teste? Porque a gente vai fazer a avaliação física, tá? Então, o que a gente vai avaliar? A gente começa avaliando pela postura de lábios. Esses lábios estão fechados no repouso, eles estão fechados, estão entreabertos ou a boquinha está completamente aberta. Qual que é a tendência do posicionamento da língua durante o choro? Língua na linha média, língua elevada, ou então língua na linha média com elevação das laterais. Isso a gente já fica alerta. Língua baixa também, uma língua que o bebê chora, essa língua não sobe, é importante ficar atento. Formato da ponta de língua quando elevado durante o choro. É arredondado, tem uma fendinha, tem uma alteração, forma um coração. Lembra daquela foto que a gente viu lá no começo? Olha só, como esse aqui, ó, forma um V, forma um coração. Quando é bem alterado assim, não, é aquele que não tem dúvida, tá alterado. A gente avalia também, e ficou um pouquinho fora de ordem aqui. Depois que a gente avalia até o formato da língua, a gente vai fazer uma manobra para avaliar de fato o frênulo lingual, tá? Então, não é só, coloca o bebê para chorar e a gente vê como que tá esse frênulo. Às vezes, só a observação vai fazer a gente ficar na dúvida sobre esse frênulo. Então, a gente precisa fazer a manobra, né, para liberar esse frênulo para a gente visualizar ele com mais precisão. Então, o que a gente vai verificar? Primeiro, eu vejo ou eu não vejo esse frênulo? Ele tá facinho de ver? Não tá? Aí, se a gente não consegue ver, a gente vai para a parte de avaliação de função. Ou ele só é visível com manobra? Ele é visível com manobra, se é um frênulo duvidoso, aí a gente faz os testes terapêuticos. A gente faz um pouquinho de terapia e vê se ganha ou perde. Espessura do frênulo, se ele é delgado ou se ele é mais grosso. Onde está a fixação do frênulo? Na face sublingual, ventral da língua. Então, quando a gente eleva a língua, onde esse frênulo está inserido lá em cima? No terço médio, entre o terço médio e o ápice, no ápice também. Como que está essa inserção desse frênulo? A gente precisa avaliar. Fixação do frênulo no assoalho da boca. Onde ele está fixado na língua, onde ele está no assoalho da boca. Visível a partir das carúnculas, visível a partir da crista alveolar inferior. Essa inserção aqui, quando ela está alterada, na hora do desenvolvimento dos dentes, pode levar a um diastema, tá? Às vezes a gente tem, mas a gente vê com mais facilidade o diastema, aquele espacinho entre os dentes, quando o frênulo daqui de cima que atrapalha, mas esse frênulo ele também pode alterar os dentes daqui de baixo. Então, eles podem causar um diastema também, tá? Aí depois a gente vem para a parte de avaliação de função. Então, a gente vê a sucção não nutritiva
E depois a gente vê a sucção nutritiva na amamentação, se é uma criança amamentada. A gente vê tanto essa amamentação no seio, quanto a amamentação na mamadeira, se é uma criança que já foi para a fórmula, tá? Então a gente vê o tempo entre as mamadas. Geralmente são bebês que querem mamar o tempo inteiro. Não dá um intervalo de 2, 3 horas. O tempo inteiro esse bebê quer mamar, o tempo inteiro ele quer. Ele se cansa muito para mamar. Ele mama um pouquinho e dorme, ou ele mama um pouquinho e fica muito irritado, fica muito cansado. Ele vai perdendo pressão porque a língua não consegue manter a pressão dessa sucção. A tendência dele é morder o mamilo, raspar a gengiva. Então, tudo isso é de alteração na hora desse bebê fazer essa sucção. Depois, a gente vê aqui sucção não nutritiva. Geralmente a gente usa o mindinho para a gente entender na prática o que a língua desse bebê está fazendo, tá bom? Então, o que esse movimento de língua faz? A movimentação é adequada, protrusão de língua, movimentos coordenados e sucção eficiente. Ou está tudo descoordenado, a protrusão está limitada, a protrusão é colocar para frente. Movimentos incoordenados e atraso para o início da sucção. E aí a gente vê como que tá, tanto na não nutritiva quanto na nutritiva também. Ana, você falou que aquele protocolo, ele geralmente é usado para bebês até 6 meses ou 1 ano. E para crianças maiores que isso? Nós não temos um protocolo específico para crianças entre 1 e 5 anos, entre 1 e 4 anos. A partir dos 4 anos, a gente tem o protocolo da Marquesan. Então, nesse espaço que a gente não tem um protocolo específico para essa idade, a gente pode avaliar as funções também. A gente avalia a anatomia e avalia a função, não se baseando num protocolo em específico. Crianças a partir de 4 anos, a gente pode aplicar o protocolo da Marquesan. Ele é um protocolo mais complexo, porque o bebê, ele ainda não deu tempo de fazer tanta adaptação. Claro que se é um bebê de 6 meses, 1 ano, quanto maior o bebê, mais adaptação esse bebê já conseguiu fazer. Porém, quando é uma criança maior, quando é um adulto, já tem muita adaptação. É muito mais difícil desfazer as compensações. Passou muito tempo fazendo da mesma forma. Então, é um protocolo mais extenso, é um protocolo mais complexo. Mas aqui, a gente tem fotos de como podem ser as grandes variações, né? Claro que não existem somente esses tipos de alteração de fênol, existem outros, mas esses são os principais. Então, aqui nós temos os freios normais. No B, é um freio anteriorizado. Ele está mais para frente do que deveria. Ele não está tão para baixo aqui, ó. A gente vê que esse aqui está um pouquinho mais para baixo, esse está um pouco mais para frente. O tipo C é um freio curto. Tá vendo que ele é bem pequenininho? Ó, quando a gente olha um frênulo normal, esse daqui ele já é um frênulo mais curto. Então, ele limita bastante a postura de língua também. O D é o curto e anteriorizado. Ele junta o B com o C, dá o D. E no E é a ankyloglosia bem grave, que realmente não tem como você falar, não tem dúvida, tá alterado. Né? São línguas bem presas mesmo. E, além dessa avaliação física, como funciona a avaliação de função? Existe um quadro fonético, né? Existem algumas palavras para ver as alterações de fala, e existem outras provas para a gente ver quais são as queixas do paciente, qual a percepção que ele tem com relação a essa língua presa dele, antecedentes familiares, problemas de saúde, problemas respiratórios. Se for possível resgatar a informação da amamentação, é interessante. Alimentação, as dificuldades de mastigação, de deglução, hábitos orais, suga a língua, rói dedo, rói unha, chupa dedo. Existem adultos que chupam dedo, tá? Apresenta alteração de fala. Caso tenha alteração de fala, tem alguma causa de dificuldade no relacionamento com as pessoas, apresenta alterações de voz, fez cirurgia de freio da língua, e a gente tem um exame clínico, né? Provas gerais. Então, a gente tem as movimentações,
abrir boca, fechar a boca, movimentar a língua, ver força, ver função. Então, a gente vê tocar o lábio superior com a ápice. As comissuras, vibrar o ápice. Sugar o palato. Posição de língua durante o repouso. Tem prova de fala. Quais são os fonemas que estão alterados? Outros aspectos observados. Abertura de boca, posição de língua, movimento mandibular, velocidade, precisão de fala, voz. Tudo isso é avaliado com esse protocolo da Marquesan. Por quê? Como já é uma criança maior, como é um adulto, existem muito mais adaptações do que um bebê, tá? Então, faz muito mais necessário um acompanhamento pós-cirúrgico no adulto, na criança maior, do que no bebê. E eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, hein? Tá bom. Apliquei os protocolos, fiz avaliação física, fiz avaliação de função. O que eu tenho que fazer agora? Encaminha para um profissional fazer a cirurgia. Quem pode fazer a cirurgia? Dentista e médico. Só que tem um porém. Eu não posso somente dar um piquezinho nessa língua. A frenotomia, a frenectomia, não é só um piquezinho nessa língua. Porque essa membrana, essa aqui é uma membrana, se eu der só um piquezinho, minha língua vai grudar de novo. Eu preciso retirar todo esse fio. Acredito que não vai dar para ver na minha língua? Não dá para ver. Porém, eu não achei uma foto que desse para ver certinho. O freio da língua não é só esse risquinho. Tem toda uma membrana que fica aqui por baixo da língua. A gente precisa retirar toda essa membrana. Então, profissionais de saúde, não é só fazer um piquezinho. Precisa retirar todo esse freno. Claro que tomando cuidado para não tirar fibra muscular desnecessária, tá bom? Por isso, a ajuda do fonoaudiólogo é muito importante. A gente auxilia o profissional cirurgião a falar, ó, vamos liberar até que eu preciso para que a função seja preservada, para que a função seja melhor. Aí a gente geralmente acompanha as cirurgias dos pacientes por conta disso. Então, pode-se fazer por dois modos. Ou pelo corte, né? Coloquei uma foto aqui, eu coloquei foto mais de adulto, que dá melhor para entender. No neném não fica tanta cicatriz, né? Então não daria para ver tanto. Mas o importante, quanto antes a gente fizer, melhor. Por quê? Quanto mais novinho o bebê fizer, menos adaptação ele vai fazer. Então, às vezes, o bebê acabou de nascer. Nasceu lá meio-dia. 1h da tarde, a gente já vai lá, avalia. Precisa fazer? Já libera na hora. Podem ficar tranquilos que, independente do método, tem anestesia, tá? Independente do método, tem anestesia. O bebê não sente nada. Ele pode ficar um pouquinho irritado depois, mas não é doloroso, tá? Coração de pai e mãe, principalmente os de primeira viagem, é um coraçãozinho bem dolorido, bem sensível, mas podem ficar tranquilos, pais e mães, que não tem problema, tá? O bebê não vai sentir nada da cirurgia, eles podem ficar um pouquinho irritados depois. Só que a gente fez no bebê, a gente já coloca ele para mamar em seguida. Por quê? A gente vai reabilitar essa língua na função. Se é um bebê que vai fazer essa cirurgia, qual a função dele? Mamar. Então, eu já coloco o bebê para mamar, eu já adequo toda essa musculatura. Hoje em dia, está surgindo uma literatura mais nova, que não existe benefício, tantos benefícios assim, numa manipulação oral muito invasiva com o bebê. Claro que ainda precisamos de mais estudos conclusivos, existem poucos estudos acerca do assunto, mas, no geral, fez a cirurgia, a gente faz o pós-operatório. O bebê, geralmente, amamentar. O bebê já conseguiu se organizar na mamada? Beleza, não precisa ficar fazendo uma manipulação oral. Além da língua presa, teve uma disfunção oral, o músculo não está funcionando, a sensibilidade não está funcionando, aí a gente parte para uma terapia, tá?
mas avalia-se cada caso. Tem bebê que vai precisar de pós-operatório, tem bebê que não vai precisar de pós-operatório. Precisa ser avaliado, tá? Agora, casos de crianças maiores ou adultos, aí já muda um pouquinho. Por quê? Geralmente são pacientes que realmente vão precisar de terapia fonoaudiológica posterior. Por quê? Lembra que a gente conversou que fez muita adaptação? A gente precisa desfazer essa adaptação. Não é igual o neném, que fez pouca adaptação, é mais fácil de desfazer. Aqui já tem muito tempo. Então, é uma criança de 5, 6 anos que se adaptou. É um adulto de 20 e poucos anos, então são 20 e poucos anos fazendo aquela função errada. Então, nesses casos, precisa fazer o pós-operatório. Em que consiste esse pós-operatório? A gente vai cuidar dessa cicatrização. A gente tem a impressão de que vai doer muito, tá? Aqui é uma cirurgia a laser, a gente vê que tá até queimadinho aqui, mas fica bem tranquilo depois. Aqui é o corte, né? Então, não tinha tanta movimentação, língua bem flácida, bem hipotônica. Não tinha muita movimentação, não tinha força. Aqui a gente cortou, né? Tem aqui o freno, cortou ele. Em alguns casos, quando é adulto, precisa dar o ponto, tá? Para poder cicatrizar. E a gente tem a impressão de que, nossa, vou ficar quietinho porque é uma cirurgia, eu não posso movimentar. Cirurgia de freio de língua, freno lingual, a língua precisa ser movimentada, porque senão ela vai grudar de novo, tá? Isso daqui é facinho de grudar novamente. Assim, gruda de novo. Então, a gente precisa fazer a movimentação correta, da forma correta, na quantidade correta. Aí o fonoaudiólogo precisa avaliar e passar o seu pós-operatório. Em alguns casos, pode ser benéfico fazer o uso de um laser de baixa potência, não é o mesmo laser de corte, tá? Um laser de baixa potência para alívio da dor e, dependendo do caso, acelerar a cicatrização. Dependendo do caso. Por quê? Em alguns casos, eu preciso dessa cicatrização um pouco mais lenta para eu caprichar nessa movimentação. Às vezes é um caso um pouco mais simples, eu posso acelerar essa cicatrização sem prejuízo de função. Tá? Aí, fiz o pós-operatório. O paciente fez a cirurgia um dia. Eu vejo esse paciente por 2 dias seguidos. Preciso fazer essa língua se movimentar bastante por 2 dias seguidos, da forma correta. Passo isso, a gente vem proposta para terapia fonoaudiológica. Então, a gente vai desfazer todas as compensações que essa língua fazia. Então, a gente vai adequar a mastigação, a gente vai adequar a postura de língua, a gente vai adequar a fala, a gente vai adequar a deglutição. Tá? A gente vai trabalhar exercícios. Alguns exercícios precisam ser exercícios isolados. Colocar a língua para fora e para dentro. Fazer tal movimento com a língua. Em alguns casos serão exercícios isolados, mas na maioria a gente já trabalha na função. Então a gente fez uma manipulação que precisa, fez um exercício isolado, a gente já parte para a função. Então o paciente que vai levar o lanche dele para comer no consultório é o paciente que vai trabalhar muito a fala, ele vai falar muito, ele vai mastigar, ele vai engolir. Tudo isso ele vai treinar na função. Então, a gente precisa de outros profissionais? Claro, a área da saúde, dificilmente a gente trabalha sozinho. Então, dentista, médico, parece que tá alguma coisa estranha aqui. Essa criança não tá falando tanto, tá distorcendo o som, ou então não tá amamentando. Vou encaminhar para o fonoaudiólogo avaliar essa questão para mim. Dentistas, mesma coisa. Tô fazendo avaliação clínica aqui do meu paciente, tô vendo que essa língua tá meio alterada. Vou mandar pro fono para avaliar a função. Já avaliei a anatomia, acho que essa língua tá presa. Vê se essa língua presa tá atrapalhando a função desse paciente para mim. A gente vai e avalia essa função. Ok? Avaliamos a função, a gente devolve para o profissional para fazer o procedimento, mesmo se o bebê ganha peso na amamentação, tá bom? Não precisa falar, não, tá ganhando peso, não precisa fazer a cirurgia. Precisa, mesmo se estiver ganhando peso, porque outras funções serão alteradas, tá? Fez a cirurgia, façamos o pós-operatório no bebê. Mais observação, colocar esse bebê para mamar, ajustar essa amamentação,
E nos adultos, vão trabalhar mastigação, deglução, fala e respiração. Tá? Alguns casos, precisa voltar para o dentista, vai ficar meio que um ping-pong mesmo, tá? O dentista avaliou, encaminhou pra gente, a gente avaliou, o dentista vai fazer a liberação da língua. A gente trabalha o que dá para trabalhar. Muitas vezes precisa colocar um aparelho, precisa consertar oclusão, palato e afins. O paciente volta para o dentista coloca aparelho. Dependendo do aparelho, a gente não consegue fazer muita coisa, principalmente nos aparelhos de céu da boca, tá? Então, esse paciente volta para o dentista, coloca esse aparelho. Depois, o paciente volta para a gente da fono, tirou esse aparelho, volta para a fono, a gente volta a postura de língua para o lugar, e assim vai até terminar o tratamento, tá bom? Então, lembrando sempre que é uma avaliação multidisciplinar, é um cuidado multidisciplinar, fono, dentista, otorrino, todo mundo precisa estar a par, tá? E sempre lembrando que função é com o fonoaudiólogo. Então, se a gente viu que a função está alterada, por mais que tenha sido uma adaptação, a pessoa consiga fazer, mas está alterado, é prejudicial para o paciente. Então, confie no fonoaudiólogo que vocês vão escolher para a equipe de vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente tem as teleconsultorias. É um assunto bastante extenso, tem muitos detalhes. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente lá no Telesaúde. A gente responde a sua dúvida o mais rápido possível e estamos sempre à disposição. E muito obrigada pela nossa aula de hoje. Até a próxima.